A gravar. Pode começar, doutora. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite, muito obrigado pela presença de cada um que está ao vivo ou posteriormente vendo a nossa gravação. É um grande prazer, é uma grande alegria poder estar aqui nesse evento da Soperj. Em primeiro lugar, agradecer à diretoria, a possibilidade de estarmos aqui trazendo um assunto tão importante que entendemos que a cada vez mais, né, precisamos voltar nossos olhos, corações e mentes para pensar em saúde, saúde global, saúde como um todo, saúde física, mental e saúde da família, né? Então, falar em criação de filhos, falar em parentalidade está intimamente ligado a isso, né? Então, o meu boa noite para todos que aqui estão, ou bom dia, ou boa tarde, para quem for ver em outro momento. Vou me apresentar, eu sou Adriane Silva Cruz, sou médica pediatra, sou infectologista, estou presidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial no atual triênio e hoje, para esse evento, nós vamos contar com a presença de outros colegas da Soperj, do nosso departamento, doutora Laura, Departamento de Pediatria Ambulatorial, e doutora Cecília, Departamento de Adolescência, que eu vou apresentar posteriormente. Entrando, então, no assunto propriamente dito da noite de hoje, eu vou começar citando a doutora Vera Iaconelli, que é uma psicanalista, doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, e ela tem um texto que eu acho muito sutil, muito interessante, e acho que pode começar essa nossa conversa da noite de hoje. E ela cita assim: o filho que chega nunca é o filho sonhado e, portanto, idealizado. Na verdade, a chegada do bebê é uma espécie de uma lua de mel, de um casamento arranjado, um noivo desconhecido, muito tumultuada, promissora e intensa. Criar filhos implica nos vermos como pais, questionarmos o tempo todo nossas escolhas e recorrer sempre à trajetória que percorremos. No entanto, por vivermos em um momento de rápidas transformações, a criança e o adolescente que fomos estão muito distantes da infância e da adolescência dos nossos filhos. Como pensar nesses tempos? Quais são os atuais dilemas? Como aprender a cada passo do nascimento à adolescência? E aí, pensando nisso, a gente se pega, né, muitas das vezes, recorrendo à ajuda dos familiares, né, os nossos clientes, os nossos pacientes, muitas das vezes, né, buscam seus familiares, pessoas mais experiência na família ou os pediatras. E estamos nós, os pediatras, prontos, adaptados, atualizados para trazer o apoio, a ajuda que essa mãe recorre? Para começar a noite de hoje, eu vou chamar a doutora Laura Ohana, uma amiga muito querida, mãe de 3 veganinhos, como ela sempre se apresenta. Doutora Laura é pediatra, nutróloga e endocrinologista pediátrica, e uma eterna entusiasta no assunto, na educação parental. Laura, fique à vontade para se apresentar e para começar a sua apresentação pessoal e começar a sua fala da noite de hoje. Fique à vontade, minha amiga. Seja bem-vinda. Obrigada, Adriane. Obrigada, gente, por estar aqui hoje, né? Acho que todo mundo que está aqui hoje está empenhado nessa causa aí de buscar saber orientar os nossos pacientes que procuram a gente. E esse texto que você falou, Adriane, é tão bonito, porque ele fala tão perfeitamente isso, né? De que a gente idealiza um filho, o filho nunca vem do jeito que a gente imaginou. E eu li recentemente uma frase que diz isso, assim, que uma das principais causas da violência contra a infância é não entender os processos normais da infância e não aceitar os processos normais da infância. Então, eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para a gente entender os processos normais e lutar contra essa violência aí que ainda existe, ou da forma física, ou da forma, enfim, né? Das diversas formas que a gente conhece. Vou colocar aqui minha apresentação.
Todo mundo consegue ver? Sim, doutora, pode prosseguir. Tá. Então, vamos lá. Criação de filhos, a princípio, parece um tema que não compete ao profissional de saúde abordar ou opinar, mas a gente frequentemente é abordado sobre essa questão, né? Então, quem é que nunca, né, no consultório, no atendimento ambulatorial, na emergência ou qualquer outro lugar, se deparou com alguma questão, tipo uma birra de uma criança, ou até uma dúvida de uma família, do tipo, doutora, ele faz isso aqui, ele faz aquilo, e o que eu faço? Porque realmente eu não sei mais o que fazer. E é muito comum a gente se deparar com isso, né? E surgir na nossa mente, muitas vezes, isso aqui, né? Que às vezes, uma colocação que vem da nossa criação, né? Então, dá uma bronca, coloca de castigo, faz isso ou aquilo, que tem muito mais relação com o que a gente aprendeu na nossa vida, né? Ou que a gente viveu, o que minha mãe fez comigo, que meu pai fez comigo, que eu entendo como correto, ou que eu vi no programa de TV, né? Enfim, eu, durante a minha adolescência, assistia muito Super Nani, e tive muita influência em algum momento da vida sobre isso, mas a gente já tem muitas informações para a gente poder passar com segurança para esse paciente, né? Que não precisa ser baseado somente nas nossas crenças e convicções, né? Então, quando a gente fala de exercício da parentalidade, ou seja, criar um filho, a gente precisa entender de desenvolvimento infantil. Então, eu tenho que entender o que é esperado para cada fase, o que é esperado em termos de comportamento, né? Mas nós, profissionais que lidam com a infância, frequentemente tivemos acesso, na nossa formação, ao desenvolvimento motor e cognitivo, né? Então, a gente sabe a hora que a criança senta, a hora que a criança engatinha, a hora que a criança anda, quando que ela fala uma frase, mas a gente não sabe muito bem o que a gente espera em termos de comportamento emocional, de manifestação de emoção, de birra, de mordida na infância, enfim, comportamento mais agitado. A gente não sabe muito bem o que esperar e o que orientar nesse sentido, porque a gente de fato não aprendeu, né? Mas a gente tem muito, né, isso na literatura científica e a gente pode sim trazer, tá? E para falar de criação de filho, a gente tem que entender desse desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento nada mais é do que o desenvolvimento cerebral, né, da criança. Então, quando a gente fala que a criança está se desenvolvendo, que o cérebro dela está se desenvolvendo, muitas vezes as pessoas pensam que ela está lá, né, aumentando o tamanho, aumentando os neurônios, o que não é uma verdade, né? A gente nasce com o mesmo número de neurônios que a gente vai ter na vida adulta, até um pouco mais, tá? Mas o que faz a gente aumentar a massa encefálica não é o aumento do número de neurônios, é o aumento das conexões entre eles. Então, vai se criando mais sinapses e sinapses e sinapses, ao ponto de que 2 anos depois, a gente tem um cérebro que é o dobro do tamanho aí do recém-nascido, né? Muitas custas de sinapses, tá? O tempo passa, a gente vai fazendo também podas sinápticas, né? O que são podas sinápticas? Vão se selecionando as conexões neuronais mais utilizadas e mais importantes e descartando as que estão redundantes ou são menos importantes. E aí sim a gente vai formar o cérebro adulto. Mas isso leva uma infância inteira e uma adolescência inteira até esse cérebro adulto ser formado no início da vida adulta. Então, desde o nascimento até o início da vida adulta, tem muita água para rolar. Não só em termos de aprendizado motor cognitivo, mas muito em termos de aprendizado comportamental, tá? Então, vamos lembrar aqui desse desenvolvimento cerebral, que normalmente se dá de baixo para cima, grosseiramente falando, né? As conexões vão ficando vão sendo feitas mais abundantemente de baixo para cima. Então, quando a gente vê aqui o tronco cerebral, por exemplo, que seria a base, o bebê já nasce com essa função bem estabelecida. Então, o coração já bate numa frequência adequada, a respiração já ocorre né, com a frequência adequada, manutenção de temperatura. Então, o tronco cerebral já está ali bem atuante, com suas conexões bem estabelecidas. E aí a gente consegue perceber o desenvolvimento sensorial do bebê, que começa a enxergar melhor, que começa a levar as coisas à boca, os alimentos à boca, a desenvolver o paladar, começa a segurar, a sentir os objetos. E a gente vai vendo esse desenvolvimento sensorial e vai acompanhando se a audição está ok, se a visão está ok.
Então, pediatricamente, a gente faz isso. A gente pergunta das habilidades motoras, né? A gente pergunta, ele está andando, ele está engatinhando, ele está sentando, ele está correndo, e isso vai saltando nos nossos olhos de uma forma muito expressiva. A gente consegue perceber as habilidades cognitivas. Então, a criança fala uma palavra, fala uma frase, daqui a pouco ela conta uma história, daqui a pouco ela entende o que você quis dizer, mas que você não necessariamente disse, né? E, no decorrer disso tudo, falta uma parte aqui se desenvolver mais plenamente, que é quem? É o córtex frontal, né? Justamente esse córtex aqui, o pré-frontal, que é o responsável pelo planejamento, pela integração de informações e pela tomada de decisão. A gente diz que esse córtex aqui, ele é como se fosse o grande maestro do cérebro. É ele que vai, por exemplo, conseguir inibir comportamentos. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você está lá no meio lá do seu atendimento e aí você se irrita com o seu chefe e aí você, com raiva, sua vontade é bater a porta na cara do chefe. E aí o seu córtex pré-frontal planeja assim, olha, é melhor você não bater a porta na cara dele não, porque pode ser que ele te mande embora. E aí você revê a sua conduta e tem um comportamento social esperado para a situação. Ou você está no meio de uma reunião com uma vontade muito grande de chorar. Então, o pré-frontal diz assim, olha, peraí, não chora que não, porque o ambiente não está favorável. E você revê a sua conduta e não faz. O córtex pré-frontal tem essa habilidade do controle inibitório, né? De inibir alguns comportamentos dentro dessa associação aí cognitiva, tá? E aí... tem um microfone ligado. E aí tem um ponto aqui que a gente tem que considerar, que é o seguinte, esse córtex pré-frontal, ele vai fazer suas conexões, se desenvolver no decorrer de toda a infância, passando pela adolescência de forma intensa, e só vai estar plenamente desenvolvido no início da vida adulta. Então, preste atenção, essa habilidade de escolher as decisões que vai tomar, de coordenar as decisões, de planejar, de inibir comportamentos, só vai estar plenamente formado no início da vida adulta. O que quer dizer que uma imaturidade em inibir comportamentos, em se comportar socialmente adequadamente, é esperada durante toda a infância e toda a adolescência. E a gente tem que saber disso quando a gente vai falar de birra, quando a gente vai falar de criança que morde, quando a gente vai falar de criança agitada, quando eu falar da criança que briga, que responde, enfim, a gente tem que saber disso. Então, vamos lá, essa família que perguntou, coloca aqui para pediatra, faz birra demais, não sabe se comportar. E aí, por que é isso? E aí, a gente, sabedores já disso, né, que a gente já está sabendo, a gente vai se lembrar também que a gente tem o sistema das emoções, que está aí em pleno desenvolvimento. Então, uma criança é capaz de sentir raiva, sentir medo, sentir angústia, sentir amor, sentir afeto, sentir, enfim, carinho, né? Essas emoções estão aqui no sistema límbico, aqui em pleno desenvolvimento. E aí, a gente tem aqui essa estrutura aqui chamada amígdala, que é uma estrutura que é como se fosse a sirene do nosso sistema nervoso, né? Ela que é responsável lá na pré-história por avisar pra gente que a gente estava na frente de um leão, e aí na hora que a gente viu o leão, o cérebro parava, né? E a gente saía correndo. Então, aquela história aí da luta ou fuga, né? Então, a amígdala faz isso. Então, quando a criança está aqui sob uma situação de forte emoção, essa amígdala é ativada. Então, ela está com raiva, está com uma insatisfação por alguma coisa, porque, enfim, o brinquedinho dela caiu no chão, ou porque a mãe disse que não podia fazer alguma coisa. Nesse momento que ela está com essa insatisfação, essa amígdala é ativada, o cérebro é todo avisado de que ela está em perigo, né? E aí que surge a birra, né? A gente fala que a gente pode até ouvir essa sirene tocando, com um som bem alto, né? Então, na verdade, a birra seria essa inabilidade aí de inibir uma emoção muito forte, tá? Dada de uma forma real, né? Ela é uma coisa que, de fato, ela está sentindo. Então, eu gosto muito dessa frase aqui, do Daniel Siegel, né? Do livro Cérebro da Criança, que é um livro muito interessante, traz conceitos muito interessantes. Não importa o quanto os sentimentos dos nossos filhos possam nos parecer sem sentido ou frustrantes, são reais e importantes para eles. É importante a gente lembrar disso, gente, porque às vezes a criança está muito chateada porque você deu água no copo vermelho e ele queria o copo azul. Isso não tem a menor importância para a gente, mas para ele tem, entende? Ou então,
coisas que acontecem, quero entrar no banho, mas não quero me molhar, né? E tô me molhando. E a gente fala, gente, conta besteira, mas para ele é importante, ele não entendeu como o mundo funciona ainda. Então, de fato, ele está insatisfeito. Então, não importa o quanto ele esteja insatisfeito, né? O nosso papel é acolher, entender o não, acolher e ajudar ele a se reestruturar. É como se nós, externos, né, nós pais, cuidadores, fôssemos ajudar a fazer esse papel do córtex pré-frontal, ajudando eles a se regularem emocionalmente. Então, é o papel que a gente chama de corregulador, né? O adulto é o corregulador, é aquele que apoia, acolhe e ajuda ele tranquilamente a se acalmar, tá? Então, gente, birra não é falta de limites, tá? Birra é comportamento normal e esperado da espécie e da infância, certo? Então, a gente não vai entender que uma criança chorando, se jogando no meio do shopping, e quem tem filhos que atira a primeira pedra, porque provavelmente já teve essa situação, não é falta de limite, né? É um comportamento normal da infância. E como todo sofrimento emocional, porque a birra é um sofrimento emocional, né? Merece ser acolhido, como a gente acolheria o sofrimento emocional de qualquer outro adulto que a gente convivesse. Uma outra situação, essa criança não sossega, mexe em tudo, e tá você lá no ambulatório, na emergência, no atendimento, e a criança mexe no carimbo, mexe no esteto, e pula, e sobe, e desce, e os pais já angustiados, senta menino, sossega, às vezes depois de 1, 2 horas de sala de espera, enfim, numa situação que a criança não tá mais conseguindo se controlar, né? E aí a família tenta se manter aí dentro do que espera-se socialmente de um adulto. E aí, mais uma vez, voltando para o neurodesenvolvimento, eu preciso passar só uma informação para vocês. Essas sinapses, elas podem ter neurotransmissores diferentes, e esses neurotransmissores podem ser excitatórios, ou seja, um neurônio estimula, excita o outro, ou inibitório, ou seja, o neurônio inibe o outro, tá? Durante toda a infância, as sinapses que predominam são sinapses excitatórias, tá? E isso uma aula que a mamãe está ouvindo. Vai levar a comportamentos mais impulsivos da infância, certo? Então, a criança tendo mais neurotransmissores, sinapses excitatórias, ela vai ter, de fato, um comportamento mais impulsivo, que é natural, que é esperado que a criança explore, de fato. É essa possibilidade, essa vontade muito grande de explorar, de mexer, de subir, de descer, que faz, inclusive, ela ter um bom desenvolvimento. Ela desenvolver habilidades motoras, cognitivas, sensoriais e comportamentais, tá? Essas sinapses inibitórias, elas vão começar a se desenvolver na infância e só vão se equiparar em número às sinapses excitatórias em torno do meio da adolescência, 15, 16 anos. Então, mais um motivo para a gente entender que crianças, de fato, têm muita dificuldade de pararem quietas, né? E aí, se elas são naturalmente agitadas, eu preciso entender se o ambiente que ela está é adequado para ela. Será que a gente não pode pegar aquele bibelozinho de vidro que está em cima da mesa e colocar lá no alto, para ela poder explorar tranquilamente a sala, ao invés de querer que ela não mexa no bibelô de vidro, que é muito mais difícil para ela, já que ela é naturalmente exploradora e não entende bem os riscos? Então, a gente tem que ver se esse ambiente está adequado, né? Os ambientes urbanos, né? As pracinhas são contornadas de grades para que essa criança não tenha o risco de sair correndo na frente de um carro, enfim, isso tudo tem que ser pensado, tá? Outra coisa, as nossas expectativas estão dentro do que elas podem oferecer? Será que não é pedir muito que uma criança que está 1 hora na sala de espera realmente fique quieta na consulta em que nós conversamos com a mãe e com o pai, uma consulta que para ela não é interessante, né? Então, o que a gente está esperando? Às vezes a gente está esperando demais. Outro ponto aqui que a gente pode trazer, que é muito comum também, é a criança muito apegada, né? Doutor, essa filha nossa aqui tá muito grudada na gente, ela não sai, coitada da mãe, né? Mal consegue tomar banho direito, porque ela tá grudadinha, quer dormir junto com a gente, quer que a gente esteja sempre por perto, isso tá normal, tô com medo aí, de repente ela não desenvolver bem aí no futuro, como é que vai ser isso, não ser independente? E é um outro ponto que a gente tem que pensar com muito carinho, porque a gente tem teorias já sobre isso, e teorias muito estudadas. Eu vou falar aqui da mais conhecida, que já é amplamente estudada também, que é a teoria do apego, desenvolvida pelo John Bowlby, que foi um médico, psiquiatra infantil, psicanalista, e que falou pra gente que o apego, esse comportamento de estar apegado ao filho, e o filho estar apegado a nós, ele é um comportamento natural da espécie,
e é um comportamento, inclusive, que nos protegeu no decorrer da história, que provavelmente passa geneticamente de uma geração para outra. Não é difícil entender isso, né? Quando a gente pensa aí mais uma vez aí, muitos anos atrás, a gente pode pensar aí na pré-história de um bebezinho que tivesse um comportamento de apego, aquele bebezinho que chora, que quer o tempo todo o colo da mãe e de pai, e ele vai estar lá no meio da savana, ao passo que a gente tem outro bebezinho que não está muito aí para pai e mãe, que está engatinhando para lugares distantes e que pai e mãe também não estão muito aí para ele, tá? Quem vocês acham que vai sobreviver para passar à frente esses genes? Quem você acha que vai sobreviver dos riscos e dos predadores, né? Muito provavelmente o comportamento de apego. Então, se a gente está aqui hoje, enquanto espécie, é porque a gente tem um apego no nosso DNA, né? E se o apego faz parte da nossa natureza, não faz o menor sentido a gente combater um comportamento natural que é protetor e que está com a gente até hoje, tá? Então, o próprio Winnicott fala isso, né? O Winnicott é muito conhecido também na pediatria. Ele foi um pediatra, psicanalista, enfim, um pupilo de Freud, e que trouxe aí alguns conceitos. Um dos conceitos foi da mãe suficientemente boa, onde ele dizia que as mães não precisavam ser mães maravilhosas e esplêndidas. Elas tinham que ser mães que cuidavam, que entendiam a necessidade da criança. E trazia aí mais ou menos um conceito de porto seguro, né? Ou seja, quando a criança ela tem aquela... E aí o Winnicott falou de mãe, tá, gente? Mas a gente pode estender aí para o adulto cuidador. Quando essa criança tem um adulto cuidador que mantém um ambiente seguro para ela, onde ela se sente emocionalmente segura, atendida nas suas necessidades físicas e emocionais, essa criança ela está num ambiente suficientemente seguro que a permite explorar. É o conceito de porto seguro. Um navio, ele só sai do porto para desbravar, para fazer viagens bem longas, quando ele tem para onde voltar. Quando ele sabe que aquele porto é seguro. Quando aquele porto é inseguro, quando os pais são muito reativos, são violentos, essa criança tende, de fato, a não querer explorar na vida, porque ela está ali com uma dificuldade de lidar, inclusive, com a sua própria situação, né? Então, o Winnicott fala isso, né? Das mães suficientemente boas que permitem que a criança aí, explore porque estão se sentindo seguros. Tá? Então, o comportamento do apego é esperado, é natural e, inclusive, por isso é recomendado que a gente respeite esse processo. Tá? É importante respeitar, inclusive, apoiar o comportamento de apego das crianças e seus pais. Doutora, ela só quer colo. Faz o quê? Ué, dá o colo, né? Doutora, ela só dorme comigo do lado. O que eu faço? Ué, fica com ela até ela dormir, né? A criança ela é transparente no que ela quer. Ela está te pedindo justamente o que ela quer. E não há problema algum em oferecer o que ela quer, né? É porque pelo conceito de porto seguro, ela vai mais longe se ela tiver para onde voltar. Um outro ponto aqui, né, que também é comum a gente ver nas consultas. Olha, doutora, os comportamentos não estão legais, eu já botei de castigo, já dei umas palmadas, mas definitivamente nada resolve e eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo corrigir esse comportamento dele, tá? Aquele velho conceito de ter que corrigir uma criança, né? É como se a criança nascesse com um problema e a gente tivesse que ajeitar, né? Um conceito que desconhece o neurodesenvolvimento, que desconhece que a criança vai aprender esse processo conforme o ambiente que ela vive, conforme o exemplo, conforme a corregulação que ela tem, tá? Então, a gente está falando aqui de palmada e de castigo, tá? Um conceito ainda muito utilizado. Então, dependendo do estudo, 80% de crianças de escolas públicas e particulares dizem que sofrem algum tipo de violência, desde palmada, castigo, enfim. 30% dos adolescentes de escolas públicas e particulares também referem isso. Quer dizer, ainda é muito utilizado, né? Só que para a gente falar, quando a gente fala de palmada e de castigo, eu digo que eu estou educando pelo medo, né? Eu quero educar ensinando pelo medo. Eu quero que ele sinta medo para que ele entenda que aquilo não pode acontecer. E o medo é uma emoção que gera um estresse, né? Que gera ali o gatilho na amígdala, né? Que vai fazer estimular o sistema límbico, né? E o hipotálamo faz parte do sistema límbico. O hipotálamo estimula a hipófise, que produz o ACTH, que vai estimular a adrenal a produzir cortisol. Cortisol, já velho conhecido, hormônio de estresse, né?
O cortisol, em níveis altos, continuadamente altos, vai ter um efeito no sistema nervoso, né? Ele vai ter um efeito na plasticidade neural, dificultando, inclusive, a formação de novas sinapses. Preste atenção na relevância disso. A gente está falando de uma criança em processo de neurodesenvolvimento, sob situação de medo, né? De castigo, de alguma punição, de uma situação em que não há um porto seguro dentro de casa, ou seja, ela está sempre num nível de estresse mais elevado. A neuroplasticidade diminui, ou seja, as sinapses, elas se fazem com menos frequência. E o cortisol atua também no hipocampo, que é justamente esse centro de memorização, né? Memorizar é aprender. Então, é essa velha prática, né, de ensinar, vai estudar e briga para estudar e cobra para estudar sob estresse, não é uma boa tática de aprendizado, uma vez que o cortisol, quando elevado em níveis mais constantemente elevados ou mais altos, ele acaba atrapalhando aí a formação das sinapses no hipocampo, logo no aprendizado. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma história. Eu queria que vocês ouvissem muito atentamente, porque eu vou fazer uma pergunta ao final, tá? Marcos se considera um bom marido e um pai tolerante, mas há coisas que o fazem perder a paciência. Sofia tem uma personalidade difícil, não obedece e sempre tem um argumento para justificar o que faz. Fica muito tempo na tela e outro dia, quando Marcos tirou o celular da mão dela, Sofia pegou violentamente de volta. Sofia é muito sensível e quando Marcos a chama atenção, ela reage e chora, principalmente se for em público. Marcos tolera muito, mas a falta de respeito realmente o tira do sério. Outro dia, Sofia mexeu nas coisas dele e pegou alguns papéis que estavam no escritório para fazer alguns rabiscos. Marcos perdeu a paciência e alertou. Eu já disse para não mexer nas minhas coisas. Sofia jogou os papéis em cima dele e gritou. Eu também moro nessa casa. Tudo que está nessa casa também é meu e eu não aguento mais você. Sofia saiu batendo os pés, entrou no quarto, bateu a porta com força, fazendo um estrondo. Marcos foi atrás dela, brigou e lhe deu uns tapas. Ela precisava ter limites. Pergunta que eu faço. Que sensação essa história te causa? E aí, se quiserem botar no chat aí que sensação causa, eu agradeço. Pessoal, o chat está aberto para quem puder colocar suas próprias perguntas. Fiquem à vontade. E aí, talvez vocês me digam que a sensação seja de, poxa, não precisava bater, mas a Sofia também pediu, né? Ou, foi um pouco muito impertinente, rebelde, né? Não respeitou o Marcos. Talvez existam algumas justificativas aí para esse comportamento do Marcos, né? Mas e se eu disser para vocês que a Sofia tem 27 anos e está casada com o Marcos há 2 anos? Como é que isso repercute para vocês? Parece normal esse comportamento do Marcos de tirar o celular da mão dela porque ela está muito tempo na tela? Parece normal o comportamento de ir ao encontro dela, brigar com ela e dar uns tapas para ela aprender? Qual o objetivo dessa pergunta, dessa reflexão? É perceber o quanto que a gente relativiza a violência contra a infância. O quanto a gente pode achar normal bater para ensinar ou violentar de alguma forma, castigar para ensinar, tomar atitudes intempestivas, sem aviso prévio, sem conversa, sem tentar chegar no nível da criança para falar. Como é que a gente relativiza esse comportamento em relação à criança? E quando a gente coloca o mesmo comportamento em relação a adultos, parece muito estranho. E se parece muito estranho, é porque a gente não deveria estar adotando esse comportamento com ninguém, né? Então, a gente está falando aqui, quando eu falo de parentalidade positiva, a criação de filhos, eu estou falando de um conceito primordial para qualquer relação, que é o respeito. O respeito é a linha base de qualquer relação. Seja essa uma relação amorosa, seja essa uma relação entre chefe e funcionário, seja uma relação entre amigos, ou seja uma relação entre pais e filhos. O respeito é a linha base. Se a nossa tática de educação de filhos não engloba o respeito, provavelmente ela precisa ser revista. Qual a repercussão da criação autoritária e violenta, né? Isso tudo vai ter uma repercussão, né? O primeiro ponto aqui que a gente pode pensar é talvez a associação da violência com o amor, né? Quando a gente começa a entender, eu te bati, mas é porque eu te amo. Eu te castiguei, eu te coloquei de castigo, mas é porque eu te amo para você aprender.
talvez esse menino cresça que tudo bem ele bater para ensinar, talvez a menina cresça achando que tudo bem ela apanhar de quem a ama, né? Porque amor e violência andam muito próximos nesse conceito aí que vem se utilizando até agora, né? Então, quando a gente fala aí de relações parentais, agressões parentais com relações afetivas no futuro, a gente tem dados que mostram que filhos que experimentaram agressão de pais têm mais relacionamentos abusivos posteriormente. A gente tem dados que mostram que teve associação entre práticas punitivas, né, dos pais, ou fortemente assertivas por parte dos pais em relação aos filhos, com prática de bullying dos filhos com outras crianças e adolescentes na escola. Estudos que mostram que vivências positivas na infância estão relacionadas à saúde familiar positiva na vida adulta. Vivências negativas na infância relacionadas a vivências negativas familiares na vida adulta. Ou seja, a gente vai repetindo o padrão, sem quase sempre questionar. Tem leis, tá, gente? E a gente, como profissional que lida com a infância, tem que saber disso. Tem leis que protegem a criança. A gente tem o ECA, de 1990. Sempre que eu penso que antes, quando eu nasci, não tinha nenhuma lei que me protegesse enquanto criança. Então, em 90 surgiu o ECA. Muito tempo depois surgiu a lei da palmada, que não era uma lei que punia a palmada, era uma lei que visava conscientizar a respeito do uso da violência na criação de filhos. Só em 2022 surgiu a lei Henri Borel, quer dizer, tem 2 anos que surgiu uma lei que de fato pune a violência contra a infância. Essa lei Henri Borel é uma lei que ela é mais ou menos como a lei Maria da Penha, mais voltada para a violência contra a criança, buscando de fato proteger a criança. E hoje em dia a gente tem a lei da parentalidade, que é uma lei que fala da importância da sociedade promover a parentalidade positiva, tá? É uma lei que surgiu, se não me engano, em março, e que fala disso, assim, aí entramos nós, os pediatras, nós precisamos promover a parentalidade positiva, ou seja, a criação respeitosa. E aí eu adoro essa frase, porque ela faz todo sentido. De onde tiramos a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor, precisamos fazê-la se sentir pior? De onde a gente tirou isso? Né? De onde a gente tirou que para ensinar a criança a não bater, a gente bate na mãozinha da criança, né? De onde a gente tirou que para ensinar a criança a estudar, a gente bota ela sentadinha no cantinho do pensamento para pensar no que está fazendo. De onde a gente tirou que essas violências, elas ensinam alguma coisa para a criança, além de terem medo, né? Além de adestrar a criança dentro de um comportamento. E aí vem a pergunta, né? Tá bom, entendi, Laura, mas se bater não pode, né? Faz o quê? E aí, possivelmente, a gente vai ter que responder isso para os nossos pacientes. E quando a gente fala de criação respeitosa, gente, é um processo de longo prazo, né? A maioria de nós não foi criada numa criação plenamente respeitosa. A maioria de nós ficou de castigo, a maioria de nós apanhou, a maioria de nós sofreu diversas chantagens, enfim, fora as outras questões que podem estar envolvidas na nossa criação. E a gente não tem esse repertório de vida para ensinar, né? Mas um primeiro ponto que eu costumo dizer, quando a gente está disposto a entrar na criação respeitosa, o primeiro ponto mais importante dele é querer. Eu falo assim, não, eu quero buscar um caminho de respeito na relação com meu filho. E aí o primeiro ponto é dizer assim, a violência de fato não é uma opção. Então, quando a gente fecha uma porta e abre-se muitas janelas. Quando você fecha a porta da violência, abre-se uma infinidade de possibilidades, que aí, gente, é muito tempo de estudo para a gente poder ir vendo, né? Quais são as milhões de possibilidades que existem na criação respeitosa. Mas a violência não sendo uma opção, faz a gente olhar para outras possibilidades da criação, tá? Segundo ponto, entender a necessidade da criança, né? Todo comportamento comunica uma necessidade. O comportamento é a pontinha do iceberg. Então, a birra é a pontinha do iceberg gigante do que ele quer, né? Às vezes, o comportamento de bater está demonstrando uma raiva aí que ele não conseguiu expressar. Às vezes, o comportamento de ficar muito isolado expressa talvez uma falta de conexão familiar. Enfim, todo comportamento expressa uma necessidade, muitas vezes não dita, quase sempre não dita, tá? E eventualmente dita também, né? Lembra a história do copo azul e vermelho? Ele só queria o copo vermelho e a gente podia respeitar isso.
Outro ponto, entender que a criança ainda não tem maturidade neurológica para desempenhar o comportamento esperado. Quando a gente entende que a maturação neurológica é um processo de longo prazo e que vai se dar muito mais pelas vivências positivas, com um adulto corregulador, do que por a gente ensinar desse jeito que muitas vezes é contraditório, né, com o que a gente quer ensinar. Quando a gente entender que é um processo, a infância é um processo de longo prazo, a adolescência é um processo de longo prazo, a gente consegue aceitar um monte de coisas e começa a refletir se a gente realmente precisa estar impondo isso que a gente acha que é o ideal. Olhar a criança como indivíduo e não como propriedade ou algo a se corrigir. A gente precisa corrigir. Ela não nasceu errada, né? Ela nasceu e a gente vai ajudá-la a seguir um caminho. O ponto que eu acho muito relevante, tá? Que a gente não falou aqui, que é perceber que o tempo do adulto não é o tempo da criança. E é muito frequente a gente descontar nos nossos filhos problemas que são nossos. Então, às vezes, o problema não foi o comportamento da criança. Às vezes, a gente já entendeu que a criança não consegue fazer muito diferente porque ela está ainda em aprendizado. Mas a nossa vida é tão atribulada, tão sobrecarregada, a gente fica tão no limite do burnout, que quando a criança chegou com aquele comportamento, a gente despeja nela, que é quem está mais perto. E aí a gente passa por uma mensagem de que o problema é ela, quando na verdade o problema não é. Né? Então, tentar desconectar. Eu estou irritada por minha causa, pelo que eu estou vivendo nos meus processos, ou eu estou irritada porque a criança fez alguma coisa de fato muito inadequada, né? Se for por minha causa, vamos lá, rever aqui. Se for por causa da criança, vamos ver o melhor caminho para que ela possa entender que existem outras possibilidades. E, mais importante de tudo, compreender que o amor e o acolhimento são as condições básicas para a criança se desenvolva de forma plena e segura. Então, amor e acolhimento a gente não limita e a gente não negocia. Né? A gente não ama só se fizer alguma coisa adequada. A gente ama sempre, né? E a gente vai tentar junto fazer as coisas adequadamente. Tá? Então, gente, o amor não tem limite, né? Amor não estraga ninguém. E aí, para a gente finalizar aqui nosso raciocínio, isso é uma questão que, quando eu comecei a buscar a criação respeitosa, eu recebi essa pergunta, né? Mas a gente tem embasamento para saber se essa criação funciona, né? A gente vai criar e vai dar tudo errado, vai sair uma geração aí de gente degenerada. O que a gente tem aí de dados? E a gente tem, sim, vários estudos que falam de várias estratégias de educação positiva, né, de educação respeitosa. Essa é uma revisão que coloca aqui que as medidas para fortalecer essa parentalidade positiva, né, ela ajudou a prevenir maus tratos contra a criança, mas não só isso. As crianças tenderam a melhorar o comportamento, tá? Então, crianças que foram criadas dentro de uma estratégia respeitosa tenderam a ter comportamentos mais adequados para o que se espera, né, socialmente. E ainda mais, a família também teve uma melhora nas relações. Então, os pais também passaram a se respeitar mais, porque o respeito passou a ser a linha base das relações, e passaram a ter mais tranquilidade, enfim, na condução das coisas do dia a dia. Tá? Eu botei só esse estudo, mas a gente tem muitos outros. Então, acho que na próxima vez que a gente for perguntado, né, e agora, doutora, o que faz, né, o que a gente faz, eu espero que a gente consiga aí, eu espero que passe pela nossa mente essa informação de que bater definitivamente não é uma opção. O que o estresse causa na cabeça de uma criança, no desenvolvimento cerebral de uma criança, que a gente possa entender que essa criança ainda está no processo de desenvolvimento, de aprendizagem, e conexões neuronais estão se formando para que ela aprenda a se comportar, e que isso é muito no longo prazo, isso é lá na vida adulta que vai estar plenamente formado, e que a gente pode sim acolher, e que existem sim estratégias de abordagem respeitosa. Ou seja, o amor, né? Sempre acolhimento, amor e buscar um melhor caminho juntos. Então eu finalizo com essa frase, que é uma frase que eu gosto muito, que é: infância é chão que a gente pisa a vida inteira. E que nós, profissionais que lidamos com a infância, que somos referências para muitas famílias, que a gente possa ajudar para que essas crianças, quando estiverem pisando nesse chão lá no futuro, consigam sentir esse chão de uma forma mais leve, mais suave, que não seja um chão pedregoso, arenoso, porque a gente também participou desse processo aí de escolha de um caminho mais respeitoso. É isso, gente. Obrigada.
Obrigada, Laura. Cumpriu lindamente, como sempre, a proposta para a noite de hoje, rigorosamente, just in time, horário ali britânico. Eu quero aproveitar para lembrar que o chat está aberto. Eu fiz uma provocação, não sei se você leu, amigo, durante a apresentação, fiz uma provocação com uma frasezinha daquelas que vão passando de geração para geração, né? Que é o pé de galinha não machuca pinto, né? Eu apanhei e não morri, e me transformei numa pessoa de bem, né? Então, como que essas frases acabam entrando quase que no imaginário, né? Quase que no automático. E aí, quando a gente para e se pega pensando, né, diante de uma solicitação dessa, de uma fala dessa, de uma família que chega para a gente, né? Então, quem lembra de outras frases tipo essa que queira partilhar com a gente para a gente conversar alguns minutinhos aqui? Quem se sente à vontade e consegue lembrar de alguma dessas pérolas, se é que a gente pode comentar assim? Filho, lembra de alguma? Não, frase não, mas essa eu apanhei e não morri é ótimo, né? Que eu não morri, mas estou cheio de ansiedade, traumas, paralisações, depressão, né? A gente não morre, mas a gente está sobrevivendo. A gente não precisa sobreviver, né? Quando eu ouço essa, fez não sei o que e não morreu, eu falei, mas a ideia era morrer? Só para entender. Era matar o seu filho? A ideia era essa? A ideia era morrer, a ideia era essa, né? Só para a gente entender aqui e alinhar a expectativa, né? Maravilha, gente, muito legal. Eu acho que a gente tem mais pessoas entrando aqui. Estou acompanhando aqui pelo chat, se tem... essa é ótima. Criança não tem querer. Que aqui quem manda sou eu e criança não tem querer. Né? E fica quieta aí. E aí, quando a gente vê uma mulher, né? Mulher também não tem que querer, né? Quando a gente pensa numa mulher adulta, ela leva essa frase tão forte que ela não consegue nem dizer não. É isso. É uma... Leda, gostaria de estudar isso todos os dias. Bem-vinda, Leda. A gente estuda isso todos os dias. É o que a gente mais ama fazer. Maravilha. Ok. Eu acho que a gente pode dar seguimento agora com a próxima apresentação, que está programada para o nosso evento de hoje. Quero apresentar a vocês a matriarca de uma família de tricolores, que vem trazendo aí 2 adolescentes, trazendo as suas experiências pessoais e profissionais também, né? Quando a gente está diante dessa questão da criação de filhos, a gente sabe o quão desafiador é em cada uma das etapas, né? E para falar um pouquinho sobre a etapa da adolescência também, né? Nossa pediatra e médica de adolescente, doutora Cecília Tumba, por favor, se apresente e comece essa apresentação. Boa noite, gente. Eu sou pediatra e médica de adolescentes, né? Como a Adriana falou. Eu vou me apresentar. Deixa eu só compartilhar aqui para ver se vocês vão ver minha tela. Vamos ver se vai dar certo. Aí. Acho que não tinha ido. Acho que foi? Ah, não, doutora. Não foi? Não. Aqui para mim foi. Calma aí. Ai, Senhor Deus, calma aí. Ó. Tararã. Botei aqui. Alt Tab. Não foi, né? Não. Tá muda, Laurinha? Não tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo?
Abre o PowerPoint no modo Ah, já sei, calma aí. Ah, vou abrir. Vai. Pode ir falando se quiser, vai me guiando. Aí você vai A no Alt apresentação é Isso. diferente do Zoom, tá. Aí vai no Alt Tab, Tab, aí vai deixa ter que ir na eu- gente. Ah, eu estava indo direto na apresentação. Compartilhar, janela. Aí bota a janelinha já da apresentação aberta. Acho que foi. Agora foi. Então tá, eu Foi. só não me vejo, não gosto desse time, senão por causa disso, mas tá tudo bem. Bem, e aí Laurinha chegou falando dos desafios que a gente recebe como pediatra na educação de crianças. E depois que vira adolescente? Muda, não muda? Claro que muda, doutora. Como não muda? Ele já é grande, olha o tamanho dele, barbudo já. Ou essa menina aí já está enorme. Como é que ela tem que me respeitar? Ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo. E aí a gente cai nas mesmas questões. Conhecer sobre o desenvolvimento do cérebro de um adolescente, dos comportamentos esperados daquela faixa etária, para aí sim a gente poder orientar da forma que a ciência fala, da forma que a gente já tem aí vários estudos, né? Então, a Laura falou uma pergunta no final. E como é que vai ser essa geração lá na frente? Tem alguns estudos? Já tem estudos de mudança do comportamento das crianças. Mas o que a gente tem são anos e anos de criações violentas, de criações não é clássicas que eu queria falar, dessas autoritárias, e que a gente já sabe como é que deu. Então, a gente está aqui justamente para a gente tentar agora, através do conhecimento, a gente auxiliar melhor, sem ser pelo achismo ou pelas nossas próprias vivências, né? Então, os desafios de comportamento que chegam no consultório na adolescência. Aqui são os meus 2 adolescentes, que estão enormes. Aqui é o Gui, de 15, e a Carol, de 11. São tricolores, como nossa Adriana falou. E aqui são as questões todas que chegam lá. Assim, todas, né? Tem mais do que isso, mas assim, vários balãozinhos. Doutora, meu filho só quer ficar no quarto, não quer saber mais da gente. Tá viciado em tela, parece um zumbi, né? Ou então, o corpo tá mudando, tá esquisita, tem tantas questões aqui, a garota levanta, arranca a toalha da mesa, toda estabanada, ou então tá cheio de marca no corpo, né? Que a gente sabe que são as autolesões com ideações não suicidas. Ou então tá mentindo tanto, doutora, chegou nessa fase, nunca foi assim. Não sei mais o que fazer. Ou então tenho medo. Tenho medo de quê? Tenho medo de falar sobre sexualidade. Eu finjo que ela nem menstrua. Não sei falar de menstruação. Meu filho, eu vi ele se masturbando, eu não sei falar. Tá errado, eu só sei falar que não pode. Né? Ou então tem tanto medo que engravide, não pode namorar, não pode sair de casa, não pode fazer nada. Tenho medo de drogas, medo de álcool, medo do vape. Estou com medo de tudo. Então, os pais chegam com muito medo no consultório da adolescência. E não conheço mais meu filho. Que saudade do meu bebê. Quantas vezes a gente escuta, e muitas dessas vezes na frente dos próprios adolescentes, né? Então, os adolescentes já estão com aquela sensação de nem eu sei quem eu sou, e o meu pai não gosta de quem eu sou agora. Então, já tem aquela confusão. E aí a gente pergunta, são características da adolescência comum ou são desafios mesmos que eles estão trazendo? E aí, se a gente entender um por um, e aí eu vou passando aqui com vocês, a gente consegue levar para eles essa ciência, né? Então, aqui a gente tem, o corpo dele está mudando tanto, né? Então, a gente tem o luto pelo corpo infantil. Eles já vivem 3 lutos na adolescência. Então, a gente tem o luto do corpo infantil, o luto pela identidade infantil e o luto pelos pais da infância. Então, o corpo infantil, muitos chegam naquela fase que eu chamo de Rubicão, né? Que é a saída da infância, a entrada na adolescência, que as pessoas, o público chama como pré-adolescente, ou a gente que estuda adolescência, a gente chama como adolescência, fase inicial, mas que é a saída da infância mesmo. Às vezes até um pouquinho na infância, os 9 anos, a gente começa a se perder um pouquinho sobre quem que eu sou. E aí eu falo, eu me lembro quando eu fiz 10 anos, porque no parquinho do condomínio da minha mãe tinha uma placa bem grande. Parquinho só até 10 anos.
fazia 10 anos, já não podia mais entrar no parquinho. E como que eu não posso entrar? Eu não quero brincar de balanço nem de gangorra, mas eu quero aquele espaço que é meu. Quero sentar aqui e bater papo com os meus amigos no espaço que sempre foi da minha vida. Então, esse luto é uma parte que muitos passam, né? A luta sobre o corpo infantil. Então, muitas meninas, principalmente, né, que elas amadurecem o corpo antes dos meninos, né? Então, a gente sabe que a puberdade é uma coisa e a adolescência é outra. Deveria saber, alguns pediatras às vezes esquecem um pouquinho. A gente sabe que a puberdade são as mudanças físicas que podem ocorrer na menina a partir dos 8 anos, né? Então, às vezes, dentro da infância, a gente já tem, às vezes, um broto mamário, às vezes já vem uns pelos, né? Uma pubarca. Os meninos é um pouquinho mais tarde, com 12, 13. E aquela menina se olha e fala, eu não quero. A minha amiga ainda tem um corpo infantil, já tenho esse peito, eu não quero. Às vezes você vê aquela menina que coloca casaco, que é só roupa larga, tá andando meio mondronga, meio, né, com os ombros para frente, e os pais falam, tá esquisita, tá corcunda, só quer usar roupa esquisita agora, né, na cabeça dos pais. E a gente tem que explicar que é uma mudança corporal, que às vezes nem para eles o cérebro está entendendo o que está acontecendo. Né? Cresce com aquela parte desigual, as extremidades, o nariz, as orelhas. Então, eles ficam aqueles meninos que olham e falam, meu Deus, como eu tô. E aí vai o pai e a mãe em cima. Ó, ajeita isso, ajeita aquilo. E a autoestima do adolescente vai indo para onde os cuidadores principais tratam eles assim, né? E os pais da infância? Eles também têm luto por esses pais. Então, os pais que eram super-heróis, né? Os pais que eles eram... mamãe é a palavra mais usada, né? Mamãe, mamãe, mamãe. E, de repente, são pais normais. Estranho isso, né? E a gente volta para cá. Então, o corpo mudando, vou pegar bem essa parte, né? Primeiro do corpo, das mudanças do corpo, que a gente vê as famílias. Tá gordo, tá magro, tá gordo, tá magro. E o que a gente leva a isso a acontecer? Muitos distúrbios alimentares, anorexia, bulimia. E a gente começa a entender que geralmente a anorexia e bulimia tem muito a ver com comportamentos dentro da família primeiro, né? A aceitação daquele corpo pelaquela família. Experimentação. Quem eu sou e como eu sou para o mundo. Faz parte também dessa mudança do corpo. Então, que esquisito, que é um cabelo assim, que hoje quer ser emo, né? Um cabelo de emo. Depois quer um cabelo punk. Depois quer se vestir de patricinha e fazer skincare. Depois quer virar esportista. Nem ele sabe, ele está experimentando os papéis, né? Então, a experimentação dos grupos também faz parte disso, né? Do desenvolvimento normal. Então, esse desenvolvimento onde ele vai começar a se afastar um pouco da família e tentar procurar os seus pares, né? O engajamento social, a busca dos pares. A gente pensando nos Homens da Caverna, né? Naquele desenho que a Laura colocou, a gente quer que tenha relacionamentos de procriação consanguínea, né? Geneticamente, não. Então, essa parte de se afastar da sua tribo para procurar tribos mais distantes, vem disso também, da gente buscar um pouco mais longe esses nossos pares, né? Então, como eu sou para o mundo. E aí, volta aqui para os nossos probleminhas. Só quer ficar no quarto, não quer saber mais da gente. Isso é uma frase que preocupa quando a gente escuta só quer ficar no quarto. Então, tem até um livro do ano passado, de 22, do Hugo Monteiro, que é um doutor pernambucano, que ele entrevistou 3.000 adolescentes brasileiros de 5 capitais, e o livro se chama Geração do Quarto. Muito interessante para quem trabalha com jovens, tá? Porque ele passou por um screening, primeiro de perguntas em várias escolas públicas e privadas, e ele selecionou algumas falas desses jovens sofridos que são da geração do quarto. Mas o que significa geração do quarto? Não é só quer ficar no quarto para mim. Mas quando chega isso para a gente no consultório, a gente tem que abrir essa nossa audição aqui para ouvir bem essa família e ouvir bem esse adolescente. Então, só quer ficar no quarto, porque ali é o meu ambiente, ali é o meu mundo, né? Aqui eu me sinto bem no meu quarto, falo com meus amigos online e tudo, mas eu saio do quarto,
volto, eu tenho conexões de vida real ou eu só fico no quarto online imerso? E aí a geração do quarto é essa, do sofrimento, né? Que eles ficam no quarto, muitas vezes, de famílias de todas as classes sociais, e eles são invisíveis para a família. Tá no quarto, tá seguro. Tá no quarto, tô tranquila, tá dentro de casa. Os pais entram, saem, nem sabem se o filho comeu, se não comeu. E aí a gente vai para o ALNS, né? Então, autolesões não suicidas. Chegam alguns adolescentes, né, no consultório, e a gente olha direto, a gente já até sabe. Ai, não conta para minha mãe, não, ela acha que foi o gato que arranhou. Ai, não conta para meu pai, não, ele acha que foi a pulseira que apertou. E a gente vê cada vez mais essa geração do quarto, um sofrimento interno, onde eles são invisibilizados. Mas vem tudo do não conhecimento do que eles estão passando. Então, doutor, mas eu não conheço meu filho, não estou conseguindo reconhecer. E aí eu falo, gente, ele também está em mudança. Então, você gostando ou não, como a história do copo vermelho e do copo azul, você achando aquilo importante ou não, é a vida que ele tem naquele momento. Então, o pai e a mãe se interessar genuinamente pelos gostos do seu filho, mesmo que mude, mês que vem muda, né? Que adolescente é assim, vai mudando. E isso é um sinal de que ele vai se sentir amado, né? Vai se sentir pertencente àquela família, senão ele vai se desconectar total. Então, uma coisa é o desenvolvimento comum, onde afasta um pouco os pais, mas vai com segurança em busca dos seus pares, e a outra coisa, ele tá nesse sofrimento e se sentir invisível, e ele fazer as autolesões para anestesiar aquela dor emocional que ele tem. Ele faz as autolesões na pele e para anestesiar um pouquinho, através das substâncias liberadas na pele, né? Engajamento social, a busca pelos pares. Quer sair, não volta para casa, doutora, aquela confusão. E aí a gente fala, isso é normal, é natural, né? Ele está buscando. Só que, diferente da negligência, né? Da gente deixar aí, e a gente também tem que ser margem. Então, não é sair da dependência total da infância para a independência da fase adulta. A adolescência é a codependência. Então, onde ele vai experimentar liberdade, onde ele vai experimentar uma autonomia, mas com regras, vai apresentar com limites, com trocas, né? Então, onde ele se sentir respeitado, onde as opiniões dele forem válidas. Então, o pequenininho, ele não tem ainda, às vezes, uma oralização para expressar, enquanto os grandes já têm. E mesmo vocês olhando e falando, ai, mas que bobeira. Esse pensamento aí é um pensamento muito infantil. Ele está na experimentação dos pensamentos, e a nossa fase, o nosso papel como responsáveis, né, os adultos, é a gente ajudar ele a ter senso crítico sobre todos os pensamentos. E ele também pode tentar uma coisa ou outra, né? Aumento da intensidade emocional. É aquele boom, né? Nosso cérebro está se desenvolvendo e não só amadurecendo, que eu falo. O cérebro do adolescente, ele está em mudança. Então, as nossas emoções, elas não só amadurecem, né? Essa palavra fala, parece que ele era totalmente maturo, tá? Ele está ficando mais complexo, na verdade. Então, ele está mudando o corpo, né? Deu o estirão do crescimento, o pulmão dobrou de tamanho, o fígado também, massa muscular, né? Toda a parte de crescimento ósseo que a gente vê, que a gente já sabe que faz parte da adolescência, mas ele também está crescendo a parte do cérebro, né? Está mudando parte do cérebro dele. Então, toda a estrutura cerebral está ficando mais complexa. As sinapses estão mais complexas, como ele vê as emoções, como ele se percebe, como ele percebe os seus pais, né? Os outros, e o mundo onde ele vive, já é de uma forma diferente, que ele processa todas essas informações, né? Isso vem da poda neural também, que acontece nessa fase, né? Então, ele vai descartar alguns caminhos neurais, que ele já veio vivenciando até aqui, e o corpinho dele, a ideia sobre as coisas que ele viveu o tempo inteiro, elas estão se modificando. Tenho medo de falar da sexualidade, medo de falar de gravidez, medo de se masturbar. Isso é desconhecimento, né? Então, eu falo sempre para os pais, mas qual é o seu medo? A maioria das pessoas que são
que não são a favor de educação sexual na infância e na adolescência, né? Que eu falo que a educação sexual desde sempre é por desconhecimento mesmo. Não é estimular sexo, né? É você falar sobre o corpo, sobre as mudanças que vão acontecer. Então, eu falar com uma menina antes dela menstruar, que o corpinho dela vai menstruar, explicar para ela, isso já gera muito menos estresse, aumento de cortisol quando ela menstrua. E as meninas, a gente ainda tem esse olhar mais forte sobre a menstruação. Mas falar sobre a espermátide do menino, né? Então, a semenarca dele, primeira vez que vai sair uma ejaculação do pênis do menino, geralmente a poluição noturna, à noite, com ele dormindo, meu lençol sujo, meu pijama sujo, fiz xixi, não, mas é uma coisa melada, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Eles ficam no estresse, que quando você ensina isso descortina a vida deles. E isso é conhecimento. Então você tem que conhecer qual é a época que isso acontece para você ensinar aqueles pais de uma forma que nunca eles foram ensinados, geralmente, né, nessa nossa geração ainda, e falar sobre isso. Inclusive da masturbação também, da parte dos hormônios, de tudo. Drogas, álcool e vape. A gente vai voltar para a experimentação, né? Então, a experimentação é algo inerente do cérebro do adolescente. Então, ele está experimentando para ele saber quem ele é. A experimentação das drogas é diferente de vício de drogas, tá? Não que a gente estimule, nunca estimule. Inclusive, os pais falam, é melhor beber em casa do que beber na rua com os amigos. Gente, nós somos o limite, lembra? E já é natural do cérebro do adolescente ultrapassar limites, transgredir, né? Para testar. Que nem a criança com 2 anos que a gente fala, não pode, ela vai de novo, não pode. Você vai ensinando para ela onde ela pode, ela não pode, né? 2, 3 anos, onde ela vai se expandindo e sabendo qual é o limite dela. Os adolescentes é a mesma coisa. Então, se a gente já diminui o limite deles, eles vão transgredir uma coisa maior, né? Então, os pais que são as referências, eles já têm que se manter dentro do que a gente pode esperar de orientação mesmo em termos de drogas, de vape, a gente falar cientificamente com eles e a gente conseguir fazer esse limite. O que eu falo é sempre assim, se não tiver uma transgressão de qualquer coisa, eu não estou falando nem de drogas, álcool e vape, né? Se ele não tiver interesse de sair em busca dos seus pares, se ele não tiver, não está conectando muito com o pai e com a mãe, mas também não está conectando com ninguém, isso é adoecimento, né? Então a gente tem que saber exatamente qual o limite que a gente tem que intervir nesse caso, né? Tá mentindo tanto, não sei mais o que eu faço. Ele nunca mentiu. Gente, alô? Ai, fala que eu não tô, não quero atender, tô cansada. Isso é uma mentira, né? Então, qualquer mentira de adulto, ganhou um presente, adorei, não gostou, né? Mas por um senso de educação, às vezes você agradece um presente, então eles vão percebendo aquilo. E a mentira deles é aquilo. Se eu falar minha nota, meu pai e minha mãe vão me repreender. Então, de repente, eu consigo enganá-los. Então, assim, e ele vê isso acontecendo, que é como nós adultos fazemos muitas vezes. Então, como a Laura falou, o amor, ele é irrestrito. Então, o que eles têm que saber? Eu amo você de qualquer jeito, não amo todas as suas atitudes. Então, por exemplo, a mentira que para a gente não precisa, eu prefiro saber de você, né? Ele tem que se sentir seguro, até para na hora que der ruim, eles saberem para quem contar, qual é o porto seguro que eles vão voltar, né? E tá viciado em tela, parece um zumbi. Onde nós estamos, né? Como é que funciona esse cérebro? Esse cérebro, ele tem uma busca por prazer mais inata. Então, a gente tem aqueles neurotransmissores, né, que a gente chama de dose, né? A dopamina, a ocitocina, a serotonina e endorfina são os neurotransmissores que vão falar de um neurônio para outro. E nós temos, né, os hormônios, que é o cortisol, a adrenalina e noradrenalina. Então, isso fica ali naquela mudança toda do ser humano. Sendo que na adolescência, a gente sabe que o cérebro deles tem um cérebro onde a troca de neurotransmissores que usam a dopamina, ele é maior nessa fase da adolescência do que foi na infância, do que na fase adulta. Então, eles querem o quê? Dopamina. Dopamina dá prazer, né? Mas ela é vilã ou ela é mocinha?
Ela é mocinha se a gente falar que dá prazer da gente fazer exercício físico, dá prazer da gente conseguir nossos objetivos, mas ela também dá prazer quando a gente procrastina e dá certo. Ai, não vou estudar hoje não, vou deixar para estudar na véspera da prova. Ai, consegui boa nota. Prazer, dopamina, né? Mas dá prazer quando a gente corre riscos, dá prazer quando a gente entra num vício, né? Então a tela, ela me levou na dopamina. Por quê? Eu estou naqueles joguinhos que a gente já sabe, comprovado cientificamente, que o centro da recompensa dos joguinhos é o mesmo centro cerebral do vício de drogas, né? Assim como o de vídeos curtos, que você não para, não para, não para, não para, não para, tuf, 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 dopamina, 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 e aquilo ali vicia. Quando você fica muito tempo na tela e aquilo ali você sai, o que acontece? A gente já testou na gente, com certeza. Mau humor, irritabilidade. Na criança, a gente vê claramente, no adolescente, você está muito mal educado. Bate a porta. As birras do adolescente, elas são birras igual da infância, que o cérebro ainda está amadurecendo, ele já tem um pouco mais formado o senso dele de inibir as suas reações não sociais, mas está longe ainda de ser totalmente formado, né, nessa parte da inibição. Então, eles batem porta, só que a birra do adolescente ela é muito mais agressiva, chama muito mais atenção, né, porque o bater de porta é diferente do bater de pé de uma criança, né? A criança fala chata quando não gosta de alguma coisa que você fez. Ela não está te chamando de chata, mamãe não é chata. O que você fez com ela, que não quis deixar comer o sorvete antes do almoço, que foi chato. E o adolescente, às vezes, fala até um palavrão. Você se levar para o pessoal tudo, a gente vai ver todas as lutas que a gente vai ter naquela família e vai viver numa agressividade sem fim. Então, nessa hora, gente, quem é o adulto da relação? Sou eu. Quem já tem meu cérebro formado e consegue, com mais tranquilidade, gerenciar essa disputa aqui? Eu. Bom, filho, tô achando que a gente está precisando dar um tempo, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. A gente vai se acalmar, eu vou sair um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, né? Então, não adianta eu, na hora que a criança está na birra, naquele pico de cortisol, falar, mamãe não deu sorvete por causa disso, então não vou comprar brinquedo hoje. Acolhe, acalma, vai passar pela explosão emocional, vai voltar. Quando voltar, você consegue conversar. É verdade, mãe. Realmente, acho que eu poderia ter feito de outra forma. Eles mesmos sabem as respostas. Mas naquela hora, vai ser um embate, né? Porque tá todo mundo com cortisol aumentado e todo mundo já bloqueado o senso social. Sobre a busca de prazer, né? Então, a dopamina é um neurotransmissor do prazer e da recompensa. E onde a gente encontra eles? Nos jogos, nas drogas, em exercício, mas também a gente encontra na meditação e na procrastinação. Quando eu falo de vício, eu sempre falo que o vício entra onde tem vazio. Então, do mesmo jeito que a gente falou sobre o iceberg, onde a ponta do iceberg é o comportamento, e o que tem embaixo da água que gerou aquele comportamento, o comportamento é só um meio de comunicação. Está me comunicando através daquele comportamento, se ele está com raiva, se ele está com sono, se ele está com fome, e às vezes ele não sabe falar de forma adequada. O adolescente é a mesma coisa. Aquele vício, ele veio por um vazio, ele veio por uma desconexão, ele veio por uma falta de propósito. Porque a gente sabe que o normal dele é engajamento social, buscar os pares. Eu falo que o adolescente, ele vai com o pessoal do curso de inglês, limpar a praia num sábado de manhã, salvar a tartaruga, passa lá colhendo lixo, não sei o que, 3 horas ele, vamos à praia de Copacabana. Uma partezinha, né? Mas vai feliz, vai para o Grêmio, vamos fazer uma campanha social de que... Né, que teve um tempo atrás, que as meninas também podem usar roupa de educação física na aula normal. E aí aquilo tudo vira uma missão de vida. Por quê? Porque eles vibram por isso, né? Então, se você está vendo que não está indo por esse caminho, um adolescente saudável, ele vai por isso. Eu falo que ele vai pela sexualidade, e não é sexualidade de sexo, é sexualidade de buscar outro, né? Aquele movimento de você ir atrás de algo que você queira, e pela criação, né? Pela sua exploração criativa, né? Então, que você expande a sua consciência, que você questiona tudo, né? Que você coloca em prática o que você está ouvindo, você quer
questionar tudo. Aí você, como pai, como mãe, você vai falar às vezes, mas eu já questionei tudo, já fiz esses questionamentos todos, então todo mundo vira um lado da política para cá, depois um lado da política para lá, e vai para cá, vai para lá, e no final das contas ele vai passando por isso para ele sentir também como é que funciona. Isso é do cérebro inerente do nosso adolescente. Então, a gente está saindo do véu protetor da infância, né? Que protege aquela criança com a fantasia, com a imaginação, o olhar de amor incondicional para aqueles pais, a aldeia pequena, onde o círculo da criança é quem? Papai, mamãe, tio, vovô, dindo, os amiguinhos da escolinha ou do bairro, e vai dando o lugar para uma visão de mundo real, né? Um mundo real que é lindo, maravilhoso, nossos adolescentes jovens aqui na outra foto, mas que tem suas desigualdades, suas injustiças, suas diversidades, onde os pais são reais, onde tudo é mais complexo e tem desafios, né? Então, a gente está nessa mudança do véu protetor para a infância, para a entrada da adolescência, não é mole para eles, né? E a gente está ali sendo alguém que vai apoiar eles nesse caminho, né? Ou a gente vai toda hora questionar por onde eles estão indo. E aí chega na gente no consultório, a gente tem que ser aquele com essa visão do que está acontecendo, não só mudança física, mas mudança emocional, principalmente nos mais jovens. Às vezes a mudança emocional e cerebral, ela vem antes. Eu já estou vendo essa visão toda desse mundo, meu corpo ainda está um corpo infantil, eu estou meio, né? Aí depois vem aquele adolescente já todo adolescentão, e depois vem os nossos adolescentes grandes, que são mais para adultos do que para crianças, mas que ainda são os nossos jovens, né? Que ainda tem um pouco de maturidade, um pouco de correr risco, porque ele tem aquela parte do cérebro onde ele não consegue ver tantos perigos, né? Não vai acontecer comigo, né? Da onipotência que eles têm, né? Isso é cerebralmente mesmo. Então, eu falo que eles são uma Ferrari sem freio. Só tá com o acelerador ali. E eles estão lá dirigindo. Uhul, dopamina, gente, vamos correr risco. Quem é você? Você não está mais dirigindo o carro. Você agora está no banco do carona. Então, o adulto, né, no caso, e a gente orientando aqueles pais, aquela família, que ele vai junto, ajudando naquela Ferrari. E muitos ficam questionadores, reclamões. Então, eu falo, às vezes eles parecem uns velhinhos, às vezes eles parecem uma criança. Eu falo, tá com 12, 13? Finge que tá com 2, 3. É a mesma coisa, né? Então, o cérebro está mudando tanto que eles estão testando os limites, só que com um corpo grande, né? Outros ficam uns velhinhos, reclamões, ai, não gostei, ai, tá esquisito, né? Não, porque eles não têm mais aquela fantasia, né, que eles tinham antes, né? E outros ficam mais para dentro, reflexivos, mais calados, mas internamente cheios de indagações. Então, cada um tem uma personalidade. Um vai para fora, o outro vai para dentro, mas se estão ali questionando e conversando, se eles estão dentro do quarto, mas eles saem e voltam, tá tudo bem. Eu não quero só que eles se abafem, né? Eles se abafando, eles implodem para dentro, né? Que a gente vê nas autolesões. Ou eles explodem totalmente para fora, que a gente vê nas tentativas de suicídio, né? Hoje em dia. Os medos passam a ser medos reais. Então, não são mais medos de monstros como as crianças, são medos do assaltante da rua, são medos de pegarem o carro do meu pai, da minha mãe. As birras não são birras mais de bater o pé, de chorar e se jogar no chão do shopping. São birras grandes, né? De desafiar, né? De ver aquele corpo inteiro para cima da gente. E as mentiras se assemelham a mentiras de adulto. Então, se a gente entende que isso faz parte normal e que a gente tem que fazer com eles o mesmo processo de acompanhar essa parte, eu acho que a gente está indo pelo caminho certo. Ô, Cissa, mas isso é difícil, né? Eu acho lindo. É difícil ou lindo? Depende de como a gente vai passar por esse caminho. Então, a gente vai torcer para ser apenas uma fase, passar rápido. Ai, gente, vamos passar rápido, pelo amor de Deus. São só 10 anos, passa rápido. Ou a gente vai ajudar eles a passar por isso. E será que eu consigo? Essa fase é muito desafiadora, né? Como várias fases, mas é uma fase muito maravilhosa. Então, muitos vão ser pais e mães, aí vão lá estudar como é que dá o banho, como é que arruma o quartinho, como é que faz mala de maternidade, mas não estudo sobre o emocional da criança pequena, sobre os desafios da criança pequena. Chegam na infância, vão passando naquele tropeço, vão se encaminhando junto com a gente pediatra. Ai, tá dominada essa fase. E aí o videogame da vida vem, dá uma outra fase. Toda fase que vem é uma fase linda. É uma fase de aprendizado, mas também é uma fase com novos desafios.
Se a gente entender que a gente não tem que passar por essa fase para chegar na vida adulta, que os nossos filhos não serão, eles já são, aí fica muito mais fácil. Vamos curtir hoje, vamos curtir o caminho. Esse cérebro, esse ser, né, que está cheio de ideias, cheio de força vital para movimentar o mundo. O adolescente muda o mundo, gente. O adolescente faz o que ele quiser, tem muita energia. Só que ele não pode ser nem negligenciado, né, com uma educação permissiva. E, nem sei, ele já tem 15 anos, sai por aí, nem sei onde ele está. E nem que ele sente aquilo como um desamor, ele sente a negligência como um desamor, e nem abafado totalmente, que ele também vai sentir como um desamor. E aí, como é que a gente faz isso? Eu deixo umas dicas aqui, mas que a gente pode ter outras dicas depois também. Primeiro, é a gente lembrar da nossa época de adolescente. Como que você recebia o que seu pai e sua mãe falavam? Como era na sua casa? Às vezes na sua casa você tinha mais liberdade, ou na sua casa não era tão com tanta liberdade os assuntos, mas na casa de um amigo você se nutria daquele pai, daquela mãe que conversava sobre tudo. Tenta se conectar com o seu adolescente para você tentar entender um pouquinho mais daquela adolescente ou aquele adolescente que está ali do seu lado, né? E do mesmo jeito que a gente fala que a gente tem que não idealizar um filho, né? Porque quando a gente engravida, a gente idealiza. Esse aí vai ser um jogador de futebol da seleção brasileira. E esse aí vai ser um diplomata, vai falar línguas e viajar o mundo. A gente idealiza um filho, né? E, puxa, a gente cai do cavalo, porque o filho é ele. E a gente ama ele incondicionalmente. Quando ele nasce da nossa barriga, quando a família recebe um novo ser na sua casa, é aquele ser. E não a gente moldar como se a gente fosse um carpinteiro, né? A gente tem que regar para ele florir como se a gente fosse um bom jardineiro e deixar ele florir com a essência dele. Então, a gente tem que alinhar expectativas, né? A gente tem que tirar o véu daquele nosso filho idealizado e olhar ele como verdadeiramente é. Então, o luto dos pais que se despedem daquele filhinho da infância. Então, como eles estão se despedindo deles da infância, eles são numa outra fase, os pais também têm que fazer esse processo, né? Não levar para o pessoal os limites que eles impõem. Mãe, pai, não quero conversar sobre isso com você, não. Se é namoradinho, se foi, se não foi, não sei. Não quero conversar sobre isso. Se é amizade ou se é namoro, não é com você. E a gente fica, meu Deus, meu bebê, que antes falava tudo para a mamãe e agora quer botar os seus limites. Então, se a nossa relação tem que ser baseada em respeito de adulto para adulto, e a gente já ouviu a Laura falando de respeito entre adulto e criança, também entre adulto e adolescente, né? Então, assim, são seres, eles estão em fases diferentes, mas são todos, né, com a sua autonomia. E confiar nele, no que eles trazem, com olhar respeitoso e consciente, porque a adolescência ela é um resultado da infância vivida. Então, se eu vivi uma infância de muito castigo, de muita violência, eles vão explodir na adolescência, fato, né? Eles vão ter aquela, eu falo que é uma nova bomba, uma bomba vital, né? Então eles vão, criança, aquela bomba vital daquele bebê que chama com choro, que chama com a vontade para comer, para pegar no colo, e vão virando aquelas crianças grandes que a gente vai, né? A princípio, como ela tá legal, chega adolescente, um bebezão de novo, né? Que vem com aquela bomba vital. Se foi uma infância tranquila, com muita conexão, vai vir um adolescente geralmente mais tranquilo, né? Mas a gente tem que confiar no que a gente plantou. Então, vai depender muito do que a gente plantou ali, né? E sem julgamento, conhecer aquele ser novo. Então, tem até um vídeo que fala que o pai estava brigando muito com a filha, brigando muito com a filha, até que ele falou assim, não é possível. Aquela minha pequenininha que eu levava para passear na praia, que ele fazia, brincava de castelinho, disso, daquilo. Quem é esse novo ser que está na minha casa? E é isso que a gente tem que fazer, conhecer, né? Então, quando eles forem para os consultórios pedir a nossa opinião como médica, a gente nunca deve ir pela educação violenta, né? É isso que a gente está aqui querendo combater e trazer essa nova visão da ciência, da neurociência, de entender o desenvolvimento do corpo, do cérebro, das emoções que estão amadurecendo e junto com esses pais passarem por isso. Então, a rede de apoio desses pais, na infância, às vezes, eles têm mais rede de apoio, família, hoje em dia, grupos de pais, né, para se ligarem, nós, pediatras, mas na adolescência, quem que vai no pediatra? Vamos contar, né,
Quantos epiatras nós temos aqui na nossa SOPERJ? Mesmo, né, que acompanha essas famílias, quantos grupos de adolescentes, de pais de adolescentes nós temos, quantas escolas conversam sobre essas mudanças com seus pais, né? Então, a gente tem que abrir um pouquinho mais para acolher um pouco essa família, mostrando para eles esse desenvolvimento que é maravilhoso e que vai chegar num adulto saudável se ele for bem acompanhado, como foi na infância. Obrigada. Excelente, muito bom poder ouvir com tanta tranquilidade, né? Essa série de informações que todos nós passamos, que todos nós experimentamos, de uma forma, de outra, com os nossos pacientes, com as nossas vidas, com os nossos amigos, né? Muito bacana esse olhar, né? E perceber como pode ser diferente, né? Cecília tem uma frase que eu acho muito linda e eu até anotei aqui para realmente lembrar de comentar nesse momento, que é o videogame da vida vem e nos mostra que nós precisamos curtir o caminho e não só passar aquela etapa, né? Pular para a próxima etapa. E aí, agora, qual vai ser a próxima etapa? A gente pode, sim, aproveitar e desfrutar, né, desse caminho. Muito obrigada, Cecília. Linda, muito bacana, muito gostosa a sua apresentação também. Aqui no chat, algumas pessoas comentando. Queria deixar aberto para quem quisesse trazer alguma dúvida, partilhar alguma fala. Por favor, fiquem à vontade, ou que possam fazê-lo ou pelo chat, ou para quem quiser abrir seu microfone e partilhar conosco, por favor, fiquem à vontade. Ô, Cecília, vou aproveitar esse momento aqui enquanto as pessoas se preparam para as perguntas. Você colocou no final sobre o luto da mãe, né, dos pais, com a despedida da infância para a adolescência. E eu me lembrei que quando minha filha vai fazer 13 agora, quando ela estava começando a entrar na adolescência, 10, 11 anos, eu estava imersa na maternidade de um bebê. Enfim, tentando dar conta de tudo, né? Vivendo essa conexão de irmãos, mas não podendo estar presente. E aí eu lembro o dia que eu me dei conta de que ela tinha virado uma adolescente. E aí eu lembro que eu deitei lá dela na cama, até chora. E aí eu olhava aquela mãozinha grande e aquele rostinho grande, e aí eu botava minha mão em cima dela, e aí eu olhava aquele rostinho e eu falava assim, é minha bebê. Mas é tão lindo, sabe? Porque a gente vê uma fase tão gostosa indo embora, mas a gente consegue ver isso, assim, o resultado do que foi, né? Acontecendo ainda, né? A conexão que existiu ainda existindo, mas de formas diferentes. Eles desenvolvendo, assim, com habilidades incríveis, assim, olhando para a sociedade de uma forma tão engajada, assim. Então, a gente vê florescer, né? Muita coisa que a gente vê que veio da gente, outras que vieram deles. Meu pai dizia isso, assim, a gente cria filhos para serem melhores que nós. Eu não quero botar essa expectativa nos meus filhos, mas eu olho eles tão melhores que eu, sabe? Eu falo assim, nossa, que... É tão bonita, né? E eu fico assim, tão chateada às vezes, né? Quando as pessoas desperdiçam a adolescência e falam, ai, essa aborrecência, ih, não vou aguentar. Então, mães falam, ai, quando ele virar adolescente, ou essa semana teve uma, vou mandar para o intercâmbio na China, vai ficar lá na China. Falei, gente, aí a gente vai modificando, né? Conversando e tudo, mas se a gente traz dentro da gente, profissional, as mesmas crenças dessa educação, a gente vai somar essa fala desses pais, né? E não modificar e acolher e salvar um adolescente desse que está em sofrimento, né? É lindo, não é mesmo? Você viu que a minha pequena invadiu aqui, gente. Eu fechei a porta. Vi, gente, invadiu para me dar um beijo. Chegou do balé essa hora. Ai, Senhor. É isso, meninas. Não entendi nada. Alguém levantou, a gente tem aqui a fala da Kelly. Como pediatra, tem muita dificuldade de atender adolescentes e suas famílias por desconhecimento.
Isso, a aula abriu novamente Não tá de ouvindo, não. Tá encantamento ouvindo? pelas Eu vou lá bater no livro características pra questão não estudar. dessa fase. Acho que tem alguém que está Diego, tá aí para fechar o ajudei a microfone? gente. Então, completando aqui a fala da Kelly, né? Repete, Sua então, que eu não aula, ouvi. como pediatra, tem muita dificuldade de atender adolescentes e suas famílias por desconhecimento. Sua aula abriu novamente meu encantamento pelas características dessa fase, né? Olha que bacana. E aí, uma outra colega partilhando aqui conosco, né? Também tenho grande dificuldade de conversar com pais autoritários de adolescente. São os desafios da vida, né? Pais autoritários em tantas... Pessoas autoritárias em tantos outros cenários, né? Que não só com as crianças, né? Desafios Mas gigantescos. eu acho que quando a gente vai para estudar, né, esse assunto da parentalidade positiva, que eu acho que agora com essa lei foi em março mesmo, mas ela ia demorar 180 dias para ser... Como é que é o nome da palavra? Promulgada. Promulgada, isso aí. Então, deve estar sendo por agora. Então, a gente estudando isso, quando a gente consegue ter clareza e falar de uma forma tranquila, os pais que às vezes vêm muito armados, eles vêm armados para satisfazer o olhar de uma sociedade. Quando você fala assim, ó, não precisa. Vai ter muito olhar te julgando porque seu filho está dando uma birra no chão do shopping. Cara, são outros adultos, eles que lidem com as frustrações dele. Quem está importando na sua vida é o seu filho, é a sua criança, é o seu jovem. Quando você fala isso para eles, que ele tem outro caminho sem ser a violência, né? Tem inclusive a amorosidade, o respeito, e que aquilo vai fazer conectar, cara, aquilo ali, ó, eles se desarmam. Então, esses pais autoritários, eles às vezes eles estão autoritários para fazer um papel. Ó, não, pediatra, já fiz tudo, já fiz isso, né? Como a Laura botou aquela família lá, feito. Já fiz isso, já bati, já botei de castigo. Inclusive, castigo, eu falo muito aqui, né? As crianças até brincam comigo. O castigo não é... O castigo a gente sabe que não dá certo, gente. Quem foi castigado? Vai para o cantinho do pensamento. Você ficava assim, é verdade, eu tinha que ter agido melhor sobre aquela situação. Ou você fica com mais raiva do que aconteceu. Caramba, que saco, minha mãe não me compreende. Então, o castigo, ele gera mais raiva e mais falta de conexão do que outra coisa. Diferente de limite, causa e consequência, né, dos seus atos, ó, não, então, não, é uma causa e consequência. Mas castigo, ó, você foi mal na prova, acabou, você não vai mais para a festa da sua prima. Hã? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Quando não tem causa e consequência, eles não conseguem entender. Quando você começa a falar com tranquilidade sobre esse assunto, os pais faz noção, né? Você vem com um embasamento, eles se sentem mais tranquilos. Eu acho que a maioria só quer ajuda, sabe? Acho que a maioria só quer um profissional que ajude eles a cuidar bem dos filhos, porque todos querem conexão com seus filhos. No fundo, é isso que a gente precisa, né? É isso. Um ponto interessante, que você colocou, é a questão também, eu acho que acrescenta aí a questão da escuta, né? E, às vezes a gente veio pronto a ensinar os nossos filhos, né? A gente vai educar ensinando. E a gente, às vezes, escuta já querendo dizer o que tem que fazer, né? A escuta, às vezes, ela desarma tanto, né? Tipo assim, mas o que você está achando? Eu, às vezes, me pego nisso, porque eu quero chegar e eu quero falar, né? Mas aí eu falo, mas o que você pensa? Aí eles vão construindo a linha de raciocínio deles. Aí você vai escutando com ouvidos de ouvir, né? E você vai entendendo que alguma coisa faz sentido. Aí eles acalmam, né? As crianças acalmam, os adolescentes acalmam. E aí você consegue propor algumas coisas, né? E propor, às vezes, na forma de pergunta. Mas o que você acha disso aqui? O que você acha disso aqui? E aí você vai construindo uma relação respeitosa. Quando a gente começa a buscar a relação respeitosa com os filhos, a gente começa a perceber que quase sempre a gente não tem relação respeitosa com quase ninguém, né? E a gente vem, a gente está no mundo, a gente já escuta querendo falar, a gente já está no embate, já discorda. E quando você busca a criação respeitosa com os filhos, parece que muda, né? Muda a relação com o marido, muda a relação com os funcionários, muda a relação com o chefe, muda a relação com os colegas, porque muda a visão, assim, a visão do respeito mesmo, né? Fica tudo mais simples, né? A gente sai da linha do embate. Acho que hoje em dia eu acho que eu tenho pouquíssimos embates com os meus filhos, porque é a linha do respeito, a linha do escutar, a linha do propor, a linha do falar, a linha do eventualmente dizer assim, não, mas, gente, tem que ser desse jeito agora, tá? Mas, enfim, sempre na linha do respeito, né?
Isso é muito importante. E é uma desconstrução gigantesca fazer isso. Não, Né? gigantesca. E da gente médico, né? Eu tenho 45 anos. A minha geração veio do ensinamento de uma geração onde os médicos tinham uma posição, né? Não todos, tá? Mas de uma soberba. Eu sei de tudo e vocês são os pacientes, né? E a gente já veio mudando isso, né? Minha geração acho que já mudou um pouco e essa galera nova então mais ainda. E a gente consegue pegar uma coisa e falar assim, olha, não domino essa doença, não domino, vou ter que pedir ajuda, eu vou estudar e na próxima consulta eu vou te trazer uma resposta. Então a gente está apto a fazer isso. A gente já sabe que no mundo de hoje a gente como médico pode fazer isso. Então a gente tem que até verbalizar isso para os pais. Nem tudo vocês vão saber, tá? Não sei falar sobre sexo. Me perguntou o que era sexo, eu tô aqui, não sabe nem o que ela tá pensando, porque às vezes ela tá pensando sexo masculino, sexo feminino do banheiro. E você não sabe, né, nem o que é que ela tá pensando sobre o assunto e você já se trava. Ai, me perguntou sobre masturbação. Estou falando de papos mais cabeludos que eles geralmente chegam no consultório, me ajuda. Eu falo, você não precisa saber de tudo, você fala assim, olha, eu sei, mas eu não sei como eu te ensinarei, como eu falarei sobre isso, vamos buscar um profissional? E vai para um médico, né, para o pediatra, para um psicólogo, a gente fala, tem tantos profissionais para te ajudar, até para um professor do colégio, né, um pedagogo, algumas questões. Então é isso, eu acho que a nossa geração está aqui meio que também para... Nem tudo a gente precisa saber, a gente estuda para dedéu, mas a gente pode falar, putz, não me sinto confortável com famílias de adolescentes, mas eu vou pesquisar, ou então vou tirar dúvida, né? Eu também não me sinto confortável com várias coisas dentro da medicina que a gente vive estudando há anos, mas é isso. Já são 9h06 da noite, hein? Tem alguém digitando aqui, né? Você falando sobre isso me fez pensar numa fala que eu acho muito legal. Eu falei, uma vez eu ouvi alguém dizendo, eu comecei assim com a minha filha. Eu falei, filha, é a primeira vez que eu sou mãe de uma adolescente de 12 anos. Eu nunca fiz isso antes. E aí eu falei, você abre portas, né? Enfim, eu tenho 3 filhos, você vai me abrindo portas para conhecer. Então a gente vai conhecendo o mundo, né? E eu acho que a maternidade, assim como a vida, né? É trocar o pneu do carro com o carro andando, sabe? A gente vai aprendendo no processo, né? Então você vai olhando para trás e vendo tanto de coisa que você errou, mas não tinha como você saber, porque você aprende no processo mesmo, né? E a adolescência acho que não é diferente, ela chega e a gente vai aprendendo no caminho. Isso é muito legal. Aí eu quero te perguntar, tirar uma dúvida. Como é que é esse momento de falar sobre sexualidade? Assim, qual é... O que você pesca? Ele fala assim, não, agora eu tenho que falar sobre isso. E como que fala, né? Como é que funciona isso? Então, a sexualidade é algo muito amplo, né? Ela vai desde o ensino do corpo para um bebê, mas eu imagino que você esteja querendo falar sobre a parte do educação sexual de adolescente, né? É isso? Porque educação sexual, sexualidade, é tudo que nos move em direção ao outro, né? Então, e tem tudo a ver com o próprio proteção de abuso sexual, né? Então, a sexualidade, você ensinar quem pode mexer naquele corpinho é só ele, que os outros têm funções. Então, a mamãe, a moça da creche, a babá podem te ajudar a limpar, né? A médica pode examinar, mas quem pode mexer é só você. Então, desde o bebê, a gente ensinando isso, a gente já consegue. Quando a gente faz isso numa escola, numa palestra, né, em escola, vem sempre uma ou outra, ó, mas tem um tio que faz isso diferente. Tem alguém, sempre vão surgindo casos e você vai pescando. Então, acho que você tem que falar desde sempre. A sexualidade, em termos de médica, falando para o nosso paciente adolescente, desde que a gente começa uma consulta de adolescente, que é com 10 anos, né? A parte de que você vai criando vínculo, você vai entendendo qual a maturidade que aquela pessoa tem. Eu sempre falo que a saúde emocional faz parte da saúde também. Então, se eu gosto de alguém, se eu fico com alguém, se eu namoro alguém, se eu transo com alguém, isso tudo faz parte de quem eu sou, é da minha saúde, né? Então, se eu gosto de alguém, aquele alguém não gosta de mim, às vezes eu sofro. Isso faz parte da saúde do jovem. Então, quando eu começo a explicar isso desde pequenininho, eu sempre falo, eu vou sempre perguntar como está a sua saúde emocional. E aí eu vou entendendo. Quando eu já vejo que é uma pessoa, aí como pai e mãe, eu acho que você vai ter que ver como é o desenvolvimento do seu filho, se você tiver essa abertura, mas eu acho que falar sobre sexo, para mim, é bem aberto, assim, né? Então, acho que a gente fala desde jovem. Então, eles perguntam, mãe, o que é sexo? O que acontece? Dependendo da pergunta, você traz. Tem alguns livros que trabalham sobre isso, como Cuidado do Corpo, fala que o sexo em si é a relação sexual. É algo que acontece nos adultos ou nas pessoas mais velhas,
como vêm os bebês, aí depende de como é essa pergunta de como vêm os bebês, você fala até cientificamente, acho que a ciência é isso, o corpo humano é um corpo humano, né? A gente fala os nomes das genitálias como elas são. Eu sempre pergunto, como é que você chama essa parte que está dentro da calcinha? Elas falam pepeca, perereca, periquita. Eu falei, no Brasil tem vários nomes, sabia? Cada família chama de um jeito. Aí eu sempre falo, na minha é assim, na sua é assim. Você sabe o nome médico? Aí elas ficam, vagina? Eu falei, tem um outro nome, vagina é uma parte desse nome. Aí eu falo vulva, aí vulva, kkk. Desde pequena eu ensino o nome verdadeiro, né? Não necessariamente, ela pode continuar chamando de pepeca. E o menino a mesma coisa. Eu falei, o que você tem aí? Ah, tem o pinto, o pau, né? Eles falam várias coisas. Ela fala, sabe o nome médico? Depende. Aí eu falo do testículo. E essas bolinhas aí, você sabe o nome? Para que serve? E aí a gente vai gerando uma confiança ao longo das consultas que lá na frente, quando vem a parte de sexualidade mesmo, então, alguém que já está namorando, alguém que já fica bastante, e você já vê que já está na fase já de masturbação, que já teve a explosão, né, hormonal, as modificações do corpo, você fala, inclusive, ó, faz parte, eu falo até de masturbação, a parte que é natural, que não é para eles não se sentirem inadequados, né, mas que tem que ser feito com respeito, com isso, com aquilo. Parte de pornografia é algo que a gente aborda, quando a gente vê um menino muito caladão, né? Não só menino, né? Que a gente vê no estereótipo. Mas a gente trabalha sobre, a gente fala, ó, isso não é o sexo de verdade, isso é algo filmado. Então, se eles querem saber, tô falando assim, até os grandes, né? 16, 17, 18, eu atendo até 20, às vezes até 24. A gente conversa mais sobre tudo. Então, na sua de 13, vai depender, você vai buscando sobre como é que é. E as meninas já namoram, já não namoram. Então, na minha época, o primeiro beijo na boca era com 13. Agora, às vezes, não é, dependendo da menina, é antes ou depois, né? Então, é tudo entender quem é aquele ser que está na sua frente, aquele paciente, individualizar mesmo. Muito bom. Tinha uma pessoa com mão levantada, mas eu acho que baixou. Abaixou. Eu não vi quem era. Mas é isso, vai ficar gravado. Quem quiser depois tirar dúvida também com a gente, depois, mandando pela Soperg as perguntas, mandando para a gente nos nossos contatos pessoais, né? Acho que tudo bem, né, Laurinha? Sim, pode mandar, pode me chamar no Instagram, no contato pessoal, pode me chamar. Isso aí. Maravilha. Pessoal, eu acho que a gente pode começar a caminhar para o encerramento do evento. Quero agradecer imensamente a presença das duas palestrantes, né, que partilharam conosco aí suas vivências, seus ensinamentos, que prepararam essa apresentação para a gente. Agradecer ao grupo que está conosco aqui até agora, fim do dia, todos cansados, né? E para aqueles que possam vir a assistir num outro momento, né, por conta do fato de ficar gravado, também nos colocar à disposição enquanto Soperg, enquanto pediatras. Falo em meu nome e em nome das nossas duas colegas aqui presentes. A gente está realmente se colocando à disposição, né, para que seja o primeiro de vários eventos que tem para acontecer, porque os desejos são infinitos, né? Uma série de assuntos que a gente tem interesse de botar esses filhos aí pelo mundo. Doutora Leda abriu a tela, quer compartilhar conosco, por favor? Liga o microfone, doutora Leda. Então, eu estou abrindo aqui. Olha só, eu amei a aula de vocês. Eu estava aqui pensando, eu digo, não, eu acho que agora a gente precisa marcar um próximo encontro, porque depois de tudo que a gente ouviu, a gente vai colocar em prática. E eu acho importante depois voltar para dizer, e aí, como é que foi? Né? Olha, meninas, né? Eu posso chamar vocês de meninas. Excelente a aula de vocês duas, viu? Eu ficaria, sinceramente, toda semana ouvindo mais alguma coisa, porque a gente aprende muito, né? A gente, sabe, é muito legal, muito, muito, muito mesmo, de verdade. Eu agradeço essa iniciativa, eu acho que ela é extremamente importante. E o mais interessante é o seguinte, a gente acaba conhecendo, dentro da nossa vida, do nosso consultório, vários pais
que deveriam estar aqui sentados, ouvindo, entendeu? Ouvindo e aprendendo, enfim, né? E aí, eu acho que o que é mais complicado é como é que você vai conseguir fazer com que eles te ouçam, né? E aceitem esse novo olhar, né? Porque as coisas antigas, a Adriane falou bastante sobre isso, né? Quando o pai chega e diz assim, olha só, eu estou aqui, eu apanhei, eu briguei, e você vê, entendeu, a reação daquela criança, do filho, né? Do jeito como ele está, e você tem vontade de sacudir o pai, não é o filho, entendeu? E você quer falar, e aquilo aí não entra, sabe? Aí você, sabe? Eu não quero me delongar, porque eu adoro conversar muito, mas é isso. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, muito, entendeu? Muito. Na nossa vida, feliz, nos Leda. nossos consultórios. Hein? Estou feliz em te ouvir assim, com essa empolgação. Gostei. Ah, Ó, pois é. a gente está pela SOPERJ, pela SBP, vai ter também um Pediatria em Pauta, né? Qual era o nome do programa, gente? Vai ser sobre Pediatria em Pauta. Nós três aqui, a gente está juntas nessa liderança de espalhar essa nova visão. E a gente vai participar, né? Eu vou estar representando a gente com outras pessoas na SBP, falando também sobre essa nova lei que está chegando aí, da parentalidade positiva. Então, já é mais um lugarzinho que a gente vai. E a gente quer levar isso para as ligas, né, para trazer essa ciência nova para os novos médicos também. E esse link vai ficar disponibilizado, né? Esse link pode ser enviado para quem ser espalhado. Achar que precisa assistir. Aliás, vou dar uma sugestão, tá? Quando for dar presente para uma gestante, eu já até peguei aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Já viram? Bêssame Mútil. Esse livro é um livro que eu acho que toda gestante tem que ler. Quem vai receber um filho, enfim, quem está na fila da adoção, quem está gestando, quem vai ter um filho, e todo pediatra, tá? Porque ele fala muito de respeito à infância e vai mostrando pra gente aí visões respeitosas de uma forma muito simples, escrito por um pediatra, né? Legal. Rodrigo, tem uma mão levantada. Tem uma mão levantada? Peraí. Maria Angélica. Acho que é Maria Angélica. Maria Angélica. Quer falar, Maria Angélica? Pode abrir. Abra sua câmera, seu microfone, por favor, fique à vontade. Enquanto ela está abrindo, eu vou aproveitar para apresentar, então, o livro que eu citei no início da nossa conversa, que não sei se está focando. Criar Filhos no Século XXI. Né? É uma leitura rápida, uma tarde a gente lê, mas muito mais do que isso, né? Eu acho que o digerir, né? Esses novos olhares, né? Agora a gente pensa como novos, né? Mas se a gente for pensar como é que foi, sei lá, na turma dos anos 70, 80, o engajamento com o aleitamento materno, no boom das mamadeiras, também foi um grande desafio, né? Qual foi o desafio nos anos 80, 90, com a implementação do Programa Nacional de Imunizações? Também foram grandes desafios e todos estão exitosos, né? Então, que oportunidade a gente poder estar dentro da SOPERJ, trazendo outros pediatras para essa fala, para esse momento, né? Trazendo as ligas, os jovens pediatras, os jovens médicos que estão ainda durante a graduação, né? Trazendo essa turma aí para poder participar e já começar a disseminar a palavra, né? Como a gente brinca, já a ter esse olhar, né? Já durante a formação, durante a graduação, já começar a perceber, né? Que a base está vindo forte aí para fazer diferente. Muito bom. A Maria Angélica sugeriu aqui que a gente assistisse esse link aqui do YouTube. Ah, joia. Vamos deixar salvo aqui.
eu ver se tem mais alguma fala. Eu acho que, Posso perguntar uma coisa? claro, Vocês puseram esse link, né? Mas quando acabar, quando fechar, eu não vou conseguir copiar, não é isso? na verdade, Esse Adriane. aqui, quem, na verdade vai esse ficar aqui que ela gravado. postou. Não, é esse aqui que ela postou, eu acho. Ó. Eu estou Esse copiando aqui, olha. aqui. Esse Bom, foi a Maria Angélica que postou. Na verdade, eu consegui abrir aqui e vai ficar salvo no meu iPad. O que eu posso fazer é depois replicar. É um episódio de Porta dos Fundos, separação, é isso? Confirma para mim. Posso replicar. Voltar aqui para o Teams. Pedir para replicar e O ficar. nosso vai ficar, o Diego disse que vai disponibilizar depois um link de YouTube com a nossa gravação, não é isso? Isso. E esse link eu posso, talvez como um anexo, eu não sei se é possível, Diego, ajuda a gente aqui, como um anexo, já que foi a sugestão de uma colega participante aqui, para que possa ser visto, né, já que temos esse link aqui associado. É possível colocar como um anexo? Acho que não. Só se no comentário da gravação do YouTube. No comentário da colocar, gravação. né? Pode ser. Boa ideia, Cecília. Bom, mas eu já cliquei aqui e vi que é um episódio de Porta dos Fundos sobre separação. É uma situação de humor, pai se separando do separando. filho adolescente. Boa. Bacana, legal. Obrigada, Maria. Obrigada. Tá, gente. Eu acho que é a Maria Angélica do nosso comitê, né? De adolescente, Angélica. Eu não me lembro se ela era Varela. Tá fechada a sua câmera, eu não consigo ver. Ela tá sem som. Isso, Angélica, maravilhosa. Muito bom. Então tá, acho que a gente vai encerrar já, hein? Já temos nosso tempo. Batemos o nosso tempo. Temos, na verdade, mais um minutinho de acordo com o que foi planejado, né? Quero mais uma vez agradecer a presença de todos, a participação e nos colocar à disposição e jogando as sementes aí, né? Acreditar nesse solo fértil para que em breve a gente tenha novos eventos, novos encontros e novas oportunidades de crescimento e de aprendizagem. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninos. Obrigada a todos. Um beijo, boa noite. Vamos encerrar por aqui. Obrigada, boa noite.